Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando a palavra do Senhor. Querido, a palavra de hoje se encontra no livro de Juízes, capítulo 13, a partir do versículo 1. Uma história que ela é muito conhecida. Toda criança até sabe da história, a história de Sansão. Uma história que foi promessa de Deus, o nascimento de alguém com um propósito para ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer libertação para o povo de Israel. Ele nasce de um milagre, porque a Bíblia diz que a sua mãe era estéril. Sansão, ele nasceu com um propósito, ele era nazireu, consagrado a Deus. Deus havia direcionado como ele deveria ser cuidado, como ele deveria viver. Mas quando a gente olha para essa história, querido, é algo triste. Por quê? Porque Sansão, que tinha um decreto de vitória, uma promessa para dar certo, ele conseguiu pegar tudo aquilo que ele tinha e reverter em maldição. Ele tinha uma promessa de Deus para ser um instrumento, para trazer um renovo, para trazer uma esperança para Israel, mas na verdade ele usou daquilo que ele tinha de Deus, o dom de Deus, para satisfazer simplesmente as suas vontades e os seus propósitos. Com isso, ele brincou com as coisas de Deus e ele perdeu a sua promessa, a sua chamada, o seu dom, se colocando aquele que era para ser o libertador. Agora se torna uma pessoa cativa, escrava, humilhada, onde as pessoas usam o exemplo dele para dizer que não vale a pena servir ao Senhor. Querido, escute isso. Essa história ela se repete todos os dias, porque tem muitas pessoas como eu e você que nascemos com uma promessa. Deus nos chamou para ser suas testemunhas e muitas das vezes nós brincamos com a chamada de Deus, com aquilo que Deus ele prometeu. Quantas pessoas estão no mundo desviados, entregue à bebida, entregue à droga, prostituição, se autodestruindo. E essas pessoas são homens e mulheres que têm promessa de Deus. Preste muita atenção. Você que me ouve hoje, essa palavra é para o teu coração, querido. Deus tem algo com você. Não brinque com as coisas de Deus. Não queira satisfazer simplesmente a sua alma, porque a nossa alma ela nos leva para o caminho da destruição e da perdição. Mas quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, ele nos direciona para a vida e vida com abundância. No fim da sua vida, ele se arrependeu. Mas escute, se arrepender no fim da vida é algo muito triste. Quando já não tem mais jeito, quando não tem mais esperança, você pede perdão para o Senhor e ele deu a chance de Sansão. Ele se reconciliou com Deus, mas a reconciliação foi para a sua morte, foi para uma salvação eterna. Então, querido, não permita que essa história aconteça com você. Volte para a presença do Senhor, se reconcilie com o Senhor, viva o propósito de Deus aqui na terra e pode ter certeza, a salvação ela já está garantida porque é promessa de Deus. Então pense nisso. Deus abençoe, um dia de vitória.